Bom dia, amigos. Paz, bem. Esse evangelho do dia 14 de agosto, dia que celebramos São Maximiliano Maria Kolbe. Sacerdote polonês, Maximiliano, que viveu de 1894 a 1941, foi membro da Ordem dos Franciscanos Conventuais, fervoroso devoto de Nossa Senhora. Fundou o apostolado mariano, Milícia da Imaculada. Prisioneiro em campo de concentração, ofereceu sua vida em troca da vida de um pai de família. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou, nos acompanhe em nossa caminhada de discípulos missionários de Jesus. Evangelho, Mateus 18, 21 a 19, 1. Diz que naquele tempo Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse como que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado, perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou, começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? Essa é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho bonito que nós temos aqui, conhecido de nós, né? Fala sobre o limite do perdão. Bem, é uma pergunta de Pedro. Pedro perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? 7 vezes? Então Jesus falou: não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. 70 vezes 7 é 490. Mas Jesus não está dizendo um limite, né, matemático, aí uma conta de matemática, né? Ele está dizendo que o perdão não tem limite. Não é até 7 vezes, é infinitamente. É infinito. Todas as vezes que um irmão pecar e se prostrar diante de nós e pedir perdão, qual é a nossa missão como cristãos que somos, né? Ouvir o irmão, dar o perdão para ele, se possível corrigi-lo, né? E fazer com que ele entenda que ele também foi perdoado, que um dia ele possa também perdoar as pessoas que pecarem, pessoas que tiverem cometido alguma coisa contra ele. Ele deverá ter a mesma ação misericordiosa, por assim dizer, para com aqueles que pecarem contra ele. É, para mim, um grande exemplo de vida, não é? Um grande exemplo de vida, que no fim esse empregado que foi perdoado pela compaixão do seu patrão, devia ter compaixão pelo seu amigo, e não teve, né? Então isso que o Evangelho quer nos mostrar. A mesma compaixão que Deus tem por nós, nós devemos ter para com as pessoas. A pior coisa que tem no mundo, no meu entendimento, é alguém que erra, pedir perdão para a gente e sair de mãos abanando sem o nosso perdão, né? É preciso perdoar sempre.
O perdão, dormir com o pecado do outro é a pior coisa que existe no mundo. Então o melhor que nós temos que fazer é não dormir com o pecado do outro. Perdoa logo. Tem compaixão, perdoa. Seja para aquela pessoa um exemplo de vida, para que ele possa também aprender a importância da misericórdia. E dos irmãos e irmãs, esse é um grande ensinamento de hoje, esse evangelho. Tenhamos a mesma compaixão, o mesmo amor, né, que Jesus demonstra nessa parábola. A parábola é um jeito de ensinar, um jeito fácil de ensinar. Se tem dificuldade para entender o que está escrito, explique por parábolas. Invente uma história, conta uma história em cima de um tema e mostre o sentido, a moral, né, da história, uma moral cristã, uma coisa bonita, gostosa, para que as pessoas que estão ouvindo possam aprender com os seus ensinamentos. O ensinamento de Jesus acima de tudo. Eu te desejo toda a paz do mundo, desejo o amor, a compreensão de Deus e, acima de tudo, o perdão dos pecados. Forte abraço. Tchau.